Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira, você está no Focando Vidas. E Focando Vidas está dentro do Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. E se é a primeira vez que você está conosco, seja bem-vindo. Visite o nosso canal, Raul Nogueira Canal, lá no YouTube. Se inscreva, toque o sininho, dá o seu joinha. E ali tem perto já, acho que hoje ou amanhã devo completar 500 mensagens ali. Então, você pode escolher, inclusive essa que nós estamos fazendo hoje, na quarta-feira. O tema lá é: você está preparado para partir? Então, eu quero que hoje você realmente, pela primeira vez comigo, possa entender que aquilo que nós vamos estudar não é o que eu acho, mas aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Então, querido, seja conosco. E se você gostar do conteúdo, compartilhe, ok? E isso realmente o Google vai entender que aquilo que nós estamos fazendo é relevante, tá bem? Não só compartilhe, mas comente também, ok? Antes de nós iniciarmos, nós estamos trabalhando em cima de Hebreus, e capítulo 11, e hoje nós vamos falar sobre um personagem muito importante na galeria dos heróis da fé. Então, nós vamos estar orando agora, pedindo a Deus por alguns irmãos que estão realmente passando muita necessidade, inclusive o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Muitos servos de Deus e também aqueles que não são, mas que estão passando por momentos muito difíceis. Nós temos que estar sempre ajudando de alguma maneira, seja no sentido de oração, seja no sentido de enviar alguma coisa, seja física ou em termos de valores financeiros, mas faça isso, sabe? É um momento assim onde todos nós temos que começar realmente a focar a nossa atenção para aqueles que estão passando muita necessidade. Imagine se você estivesse no lugar deles, como é que você estaria? Eu tenho tido assim notícias de pessoas que perderam tudo, passaram a vida inteira de alguma forma construindo algumas coisas para eles terminarem a vida mais tranquilos, e de repente acontece isso e não ficou nada, 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 nada. Então vamos estar orando por eles, e o Brasil precisa realmente se conscientizar que o nosso povo está passando por muitas calamidades. Não é só chuva, nós estamos passando por problemas de todas as ordens que você possa imaginar. Violência, agressividade, mudanças de paradigma, o que era errado agora é certo, o que era certo agora é errado, perseguições de todo tipo que vocês possam imaginar. Então, temos que interceder pela nação, temos que interceder pelas nossas autoridades. Amém? Então, vamos começar a orar. Eu peço que você esteja intercedendo por essas pessoas que nós vamos falar agora, porque são pessoas que estão realmente precisando de intercessores, tá bem? Vamos orar? Meu Pai, meu Deus, somos muito gratos porque ainda no Brasil temos liberdade para pregar a Tua Santa Palavra. Deus, nós entendemos que a Palavra de Deus e a oração são as duas armas poderosas que nós cristãos temos. Eu quero agora, primeiro, te louvar, quero te agradecer pelas tuas santas misericórdias, pelo suprimento que o Senhor sempre nos envia, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor realmente nos livra de ataques de todo tipo que possa se pensar. E eu agora coloco o Senhor realmente na minha frente. Tu és a minha vida,
Tu és a razão do nosso viver. E eu quero interceder por alguns irmãos e irmãs que estão passando por momentos muito difíceis. Eu quero lembrar especificamente agora o irmão Tadeu, pastor da Filadélfia, que está lutando, Senhor, contra essa doença maligna. Então, ele tem passado por momentos agora de aplicações e que estão respondendo, mas eu peço a Ti, Pai, que o Senhor o cure de forma sobrenatural. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Então, que o Senhor possa pôr a Tua mão de poder sobre ele, removendo tudo que está errado no seu corpo, seja na cabeça, no pulmão, em qualquer outra parte. Também coloco diante de Ti, Senhor, a Rebeca, do Evaldo, que também tem passado por momentos difíceis. Entrego ela nas Tuas mãos, o Evaldo também, Senhor, o filho. Eles têm lutado, Pai, já há um bom tempo. A Rebeca é uma guerreira. Também te peço pela Tua serva, Senhor, a Paulinha Tsai, que está passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. Eu não sei, Pai, o que está acontecendo aqui no Brasil. Tantas pessoas, Senhor, que estão sendo atacadas por essa doença maligna, Senhor. E alguns, eu não sei se tem se repetido muito o problema na cabeça e no pulmão. Que o Senhor possa revelar o que está por trás disso, Senhor. Também peço a Ti, Pai, pelos nossos irmãos que estão aí passando por dificuldades financeiras, lutando realmente, Pai, para se reerguerem nesse Brasil tão cheio de problemas, com tantos contrastes, Senhor. Pessoas que estão realmente tendo uma opulência e outros que estão tão pobres. Que o Senhor possa, de alguma forma, tocar o coração desses que têm muitos recursos para ajudar aqueles que não têm. Que o Senhor possa estar agindo nessas vidas. E eu peço agora, especificamente pelo Rio Grande do Sul, por Canoas, por outras partes, são muitas e muitas cidades. Deus, irmãos em Cristo, inclusive, que nós estamos acompanhando, que perderam basicamente tudo, Senhor. E a população em geral, independente de ser cristão ou não, quanto sofrimento, Deus, quantas pessoas desabrigadas, mortas, quanto choro, quanta tristeza. Ah, Senhor, que o Senhor esteja visitando aquela parte do Brasil. Não sabemos as consequências, não sabemos, porque as coisas continuam ainda. Não sei quando vai parar, mas eu agradeço a Deus pela, talvez, milhares de voluntários que têm se levantado, que têm saído até das suas próprias cidades e indo para lá, para ajudar, Senhor, de todas as formas. Te agradecemos, ó Deus, por caminhões e avião, vários tipos de transportes que têm levado recursos ali. Não só no sentido financeiro, mas caixas e caixas, toneladas, que estão sendo enviadas. E que, Deus, por favor, que aquelas pessoas que vão receber, distribuam de verdade. Que não haja desvio, Senhor. Oh, Pai, eu te peço isso. Peço também por aqueles que estão passando por dificuldades de relacionamentos, por problemas de todas as ordens, Senhor. Ameaças. Oh, Jesus. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja agindo poderosamente na vida daqueles que tiveram perdas. Eu lembro agora, Pai, a Fátima, o Zezinho, o Senhor, o Marcinho e as outras irmãs
que tiveram a perda da sua mãe, lá em Minas, lá em Juiz de Fora. Que o Senhor possa, Pai, estar dando consolo a essas vidas. Também te pedimos, Pai, pelo Bosco, Senhor, que o Senhor cuide dele. Entregamos a vida do Rodrigo, do Marcos, da Luciana, todos os meus netos, ó Pai, nas tuas mãos. Que cada um deles, Pai, possa estar sendo suprido segundo as suas necessidades. Não temos outra coisa a fazer, a não ser suplicar-te. Agradeço, Deus, pelo trabalho da Camille. Peço, Pai, pelo emprego que eu creio que o Tiago vai ter. Ensina para ele aquilo que o Senhor quer ensinar. Temos conversado, ele tem realmente dito que precisa mudar em algumas coisas. Peço pelos meus irmãos, o Walter, o Gabriel, o Atos, suas famílias. Peço pela família também, Senhor, Ribeiro, tanto os Nogueiras quanto os Ribeiros. Pedimos pelos Ferreiras, Senhor, da parte da minha esposa. Seja comigo agora naquilo que vou fazer. Somente o Senhor é meu Deus. Somente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Somente é o Senhor que pode agir em nossas vidas. E nós realmente pedimos agora por aquilo que nós vamos estar falando, porque são coisas muito importantes, muito sérias para nós, com respeito à Tua Santa Palavra. Seja com aqueles que ainda não te conhecem, que podem estar aqui, ou podem estar vindo, Senhor, no YouTube. Entendemos, ó Pai, que muitas pessoas estão realmente afastadas do Senhor desde a Covid. Que o Senhor possa revitalizá-los. Obrigado, Deus. Dirige agora, Senhor. Eu sou limitado. Então que o Senhor possa nos usar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, Elias. Como é que está a sua esposa? Espero que esteja bem. Espero que ela tenha realmente saído daquele quadro. Eu sei que é uma luta espiritual. Nós estivemos orando, não é? Mas você já tinha orado com ela e ela já havia sido curada, vamos dizer assim. Mas é uma batalha, é uma luta, porque eu sei, quando eu estive morando não, passei 6 meses lá no Uruguai, que ali é uma batalha espiritual. Muitas pessoas envolvidas até com Iemanjá. Amém? Bom, queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus. Eu quero que vocês, por favor, acompanhem aquilo que nós vamos estar falando no capítulo 11. E hoje vamos falar sobre um personagem muito importante chamado Abraão. Antes de eu ler essa passagem, já que eu estou afirmando que Abraão era uma pessoa muito importante, eu queria então que vocês abrissem comigo em Gálatas. Gálatas nos fala a respeito de Abraão e algumas coisas muito importantes aqui. E quando você abre em Gálatas, você abre ali no capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: é o caso de Abraão que creu em Deus. Guarde essa palavra, porque ele é uma das palavras mais importantes com respeito à vida de Abraão. É o caso de Abraão que creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. O crer do Senhor, ele creu. Ele realmente entregou a vida dele por completo nas mãos de Deus. Não havia nada por escrito, não tinha Bíblia, não tinha nada. E ele pertencia a um grupo, a um povo totalmente diabólico, que faziam até sacrifício de criança.
os caldeus, e este homem, então, ele vai dar um passo em direção à vida, saindo da morte. E aqui diz, e é esse o motivo que eu digo que Abraão é muito importante para você e para mim: sabei, pois, que os da fé, e você, querido, que está comigo, se você realmente já nasceu de novo em Cristo, é os da fé, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Filhos de Abraão, por fé. Não somos descendentes de Abraão na carne, que nem as 12 tribos de Israel, por exemplo, os judeus de hoje. E aqui a palavra do versículo 8 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. E nós fazemos parte dessa bênção. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Vocês já imaginaram a importância desse homem? Ele é chamado o pai da fé. O Senhor se apresenta a Abraão e realmente o convida para caminhar com ele, para ele largar tudo aquilo que fazia parte da sua cultura diabólica. E ele faz isso. Ele toma a decisão. Mas olha mais a importância desse homem. Versículo 10. Elias, ela está melhor, mas a luta espiritual é grande, por isso a opressão. É isso aí. Nós vamos estar orando pela Marisa, tá bom? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Eu fiz até uma live sobre isso, tá? Só entrar lá em Raul Nogueira Canal e procurar. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, as pessoas que de alguma forma estão tentando ter uma vida com Deus através de coisas que ela faz, mas sem entender que elas precisavam ter um encontro pessoal com Jesus, infelizmente não vão conseguir atingir seus objetivos. E aqui fala bem claro, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Todos nós que nascemos nesse mundo, nascemos debaixo de maldição, desde a queda de Abraão. Me perdoe, desde a queda de Adão. Então, quando Adão e Eva, por incredulidade na palavra de Deus, desobedeceram e morreram espiritualmente, essa natureza podre, decaída, foi sendo passado nas gerações futuras, até chegar aos nossos dias, ok? E não tem nada que você ou eu possamos fazer para mudar aquilo que somos. O único que pode mudar tudo isso chama-se Jesus, o Deus vivo, o Deus criador de todo o universo, que se fez homem. E aqui fala, no versículo 13, como foi importante a pessoa de Abraão e a pessoa de Jesus, que se apresentou lá atrás, dizendo que Abraão recebeu um evangelho antecipado. E nós somos filhos de Abraão por fé. Então, Jesus é um dos descendentes de Abraão.
ele foi aquele que veio para te resgatar, para me resgatar. Então Deus usa Abraão para trazer a este mundo a única pessoa que teria condições de te livrar da maldição da lei. Então, no versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, ou seja, a mim, a vocês, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, nós queríamos voltar agora lá para Hebreus e vamos começar a trabalhar agora em cima desse personagem, não é? Por quê? Porque Abraão, desde o início, ele realmente deu passos de fé. Ele agiu sem questionar. Nós vamos conversar sobre isso. Nós somos, nos dias de hoje, na igreja hoje, nós somos muito murmuradores. Nós somos pessoas que, quando nós não estamos de alguma forma supridos em alguma coisa, a nossa tendência primeira é murmurar. Mas olha só o que a palavra fala. Agora que você já sabe mais ou menos quem é Abraão, por que ele está aqui na galeria dos heróis da fé. Então, diz assim, no versículo 8. Pela fé, Abraão... Olá, Oscar. Seja bem-vindo, querido. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Guarda essa palavra, porque essa é a palavra que faz a diferença. Como eu já disse, lá no Éden, Adão e sua esposa simplesmente morreram espiritualmente, porque por incredulidade na palavra de Deus, quando Deus disse que se eles comessem daquele fruto, que não era maçã e muito menos sexo, eles morreriam. E o diabo então vem na primeira sessão diabólica, na primeira possessão, entrando em uma serpente, se aproxima da mulher, faz uma pergunta invertida, não aquela que realmente Deus havia falado, e a mulher cai na armadilha. Então, tanto o homem quanto a mulher, por incredulidade na palavra de Deus, que realmente eles morreriam, eles desobedeceram e morreram. Então, o segredo para restaurar na comunhão com Deus é obedecer ao Senhor, crendo que aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está colocando como verdade, nós simplesmente temos que obedecer, sem questionar. Então, aqui diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Isso é fé. Isso é fé. Abraão foi convocado por Deus para um lugar que ele nem sabia. Deus não revelou para Abraão tudo o que iria acontecer. A revelação a Abraão foi gradativa e não se cumpriu tudo no tempo dele. Então, esse é um dos motivos que ele está na galeria dos heróis da fé. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque, Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Olha só, vou ler novamente esse versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa. A terra da promessa era exatamente Canaã.
como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque, e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, ou seja, aquilo que foi prometido a Abraão foi se cumprindo na sua descendência. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aqui está falando de um novo tempo no futuro que nem aconteceu. Ele aguardava por fé. Deus se revelou a ele a respeito disso. Um novo céu, uma nova terra. Mas, ao mesmo tempo, prometeu para ele Canaã, uma terra literal, onde ele iria tomar posse. E tem todo um desdobramento que depois vocês podem dar uma boa olhada com Moisés e Josué. Então, havia essa Canaã real, literal, mas o Senhor, ao colocar no coração de Abraão uma série de promessas, fez com que Abraão olhasse para frente e por fé visse coisas que Abraão ainda não viu, porque isso vai ser no futuro. A nova cidade, cidade celestial, tantas coisas. Então, Abraão, ele obedece por fé, sem ter realmente conseguido ver, apalpar. Ele olha pela fé. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter Abraão como nosso modelo, olhando por fé, algo que não aconteceu ainda. Por exemplo, eu olho por fé com certeza absoluta que eu serei arrebatado, que eu serei retirado desse mundo. Se eu morrer primeiro, antes do toque da trombeta, volto com Jesus, serei ressuscitado e me encontro com o Senhor Jesus nos ares. E estarei com Ele por toda a eternidade. Eu creio, por fé, não só nisso, mas tantas outras coisas que o Senhor já colocou para nós. Então, era essa forma que Abraão vivia. Ele caminhava por fé, passo a passo. Olha só, pela fé também, a própria Sara, que é a esposa dele, recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara chegou a duvidar, riu, e o Senhor disse: olha, fica tranquila, porque você vai ser mãe. E ela era estéril, já avançada em dias. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, que é Abraão, ele já era muito velho, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão com respeito à sua descendência. E inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Nós, hoje, eu, você que é crente no Senhor Jesus, somos peregrinos, somos estrangeiros, porque a nossa pátria não é esta. A nossa pátria está no céu. E aqui eu acho uma passagem tão importante, porque no versículo 13 deixa bem claro que todos esses quem? Abraão, Isaque, Jacó e outros, receberam uma série de promessas por parte de Deus que
muitas delas já se concretizaram e outras ainda vão se concretizar. Mas eles nunca duvidaram do Senhor. E eu queria que você e eu pudéssemos realmente ter maturidade nessa área de fé. Nós temos realmente momentos aqui no Brasil muito difíceis em todas as áreas. Então temos que ter fé. Que fé? Que Deus está realmente no controle do Brasil e do mundo. Que Deus está no controle dos seus filhos. Que Deus tem para nós promessas que vão se cumprir literalmente. Então, querido, se você não é crente ainda, tome uma decisão, porque é maravilhoso a paz que Ele nos dá, independente das circunstâncias. Versículo 14 diz: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, ou seja, as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac, Jacó, aos antigos, é que um dia todos nós estaríamos reunidos com Ele em novo céu, nova terra. E que teríamos o privilégio de caminharmos por ruas de ouro. Novo céu, nova terra. A nova Jerusalém celestial. E nós estaremos então na eternidade futura. Você crê nisso? Eu creio. E eu tenho, nesses 45 anos, caminhando com o Senhor, tenho visto muitas das promessas, muitas das coisas que estavam apenas escritas hoje se cumprindo literalmente. E isso que está se cumprindo não é nada perto daquilo que ainda vai acontecer. E aqui é o segredo. Uma fé visionária, uma fé que olha para o futuro, porque o Deus que fez a promessa não pode mentir. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Você imagina? Quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você ofereça o teu filho a mim, que você o sacrifique. Você acha que Abraão, quando recebeu essa ordem, não sentiu preocupação, tristeza ou qualquer sentimento dúvida? Isso veio na mente dele. Claro que veio. A diferença é que ele realmente sabia em quem ele cria. E ele, em tempo algum, desobedeceu. A ponto até de, quando ele estava indo com os servos, ele falar para aqueles servos: olha, aguarde aqui que eu vou fazer o sacrifício com o meu filho e nós voltaremos. Ele tinha certeza que Deus poderia, se houvesse mesmo o sacrifício, ele ressuscitaria Isaac. Mas, veja bem, quando Deus deu a ordem, diz a palavra que ele simplesmente se levantou e foi. E foi. Ele não questionou. Ele não fez aquilo que muitos de nós fazemos por coisas muito menores. Por qualquer coisinha nós murmuramos. Não. Abraão, ele tinha uma promessa de que o seu filho
seria exatamente aquele que iria se multiplicar, gerando realmente inúmeros. Então, na hora ele deve ter pensado: Senhor, eu vou fazer isso, mas o Senhor fez uma promessa, mas se o Senhor está dizendo, eu faço. Eu creio que o Senhor pode mudar essa situação. E o pior é que os caldeus faziam sacrifício de crianças. E com certeza Deus deve ter falado para Abraão que aquilo era errado. E de repente Deus manda Abraão fazer exatamente aquilo que era considerado errado. Mas Abraão obedeceu por fé. E aqui fala bem claro. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito àquele que acolheu alegremente as promessas. E quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por que ele fez isso? Porque considerou que Deus era poderoso, como eu mencionei agora há pouco, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, se realmente ele tivesse sacrificado de verdade. Aqui está bem claro que ele considerava Deus poderoso até para ressuscitar o filho dos mortos, de onde também, de uma forma figurada, recobrou, porque ele mandou interromper o sacrifício, que era apenas um teste, e providenciou um cordeiro. E ali estava exatamente de uma forma simbólica o que aconteceu. De uma certa forma, nós recebemos Jesus Cristo e o Pai sacrifica o Filho e ele ressuscitou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele ressuscita. Aquilo que ele poderia ter feito com Isaque, se Abraão tivesse realmente feito sacrifício, ele fez com Jesus. E hoje você pode ter vida eterna, porque o Senhor Jesus veio e morreu no seu lugar, morreu a sua morte, ressuscitou e está vivo e vem nos buscar. Bem, a gente para por aqui, versículo 19, e na semana que vem, se Deus o permitir, se não formos arrebatados antes, nós continuaremos aí através da palavra do Senhor e vamos estar examinando o versículo 20 em diante. Amém? Que Deus abençoe. Espero, Elias, que a Marisa possa estar livre aí dessas opressões. Continue orando, nós vamos estar orando, eu vou orar agora. Também agradecemos aí o Oscar e outros que entraram, mas a gente muitas vezes não consegue ver todos. E é você que entrou no YouTube, não ao vivo. Tenha certeza que Deus te ama. Tenha certeza que Deus quer que você realmente creia nele por fé e obedeça. E para isso você tem que nascer de novo em Cristo Jesus. Tem que crer que Jesus Cristo é o único nome pelo qual importa que você seja salvo. Tem que se arrepender dos seus pecados e convidar Cristo para entrar em sua vida. E a partir daí, então, você fará parte da igreja do Deus vivo. Que Deus os abençoe. E sexta-feira nós vamos dar também às 18h30. Vamos estar juntos aqui, caminhando, falando a respeito de Lucas. Que Deus abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor.